Mindset é o estudo científico que a doutora Carol Dweck fez através de pesquisa. Mais de 20 mil pessoas participaram dessa pesquisa. Ela classificou as pessoas como tendo mindset fixo e mindset do crescimento. Mindset, na verdade, é a crença. Mindset é mente programada a fazer de uma forma. Setup de uma máquina, você prepara a máquina para fazer aquela tarefa. E a nossa mente também, de certa forma, age da mesma forma. Grava uma instrução, um comando e ela repete aquilo. Então, o tipo de mindset da pessoa determina o destino, o tipo de vida que vai viver. E isso é verdade, era isso que acontecia comigo. Mindset é um tipo de um pensamento fixo gravado no subconsciente. A minha vida sempre travava, já contei isso, não vou entrar em detalhes, estagnava quando atingia certo ponto. Pensava, não nasci com sorte, pertenço ao grupo dos azarados. Não muito azarado, era meio azarado. Mindset da dificuldade é crença na dificuldade, complexo de inferioridade, ser inferior. Sentia inferior em relação a quem estava em cima, né? Isso é complexo de inferioridade. A minha crença é que esse mundo era mundo de competição, cheio de dificuldades, e que viver era lutar contra essas dificuldades. Quem tinha mais competência em vencer essas dificuldades tinha sucesso na vida. Era essa visão que eu tinha. Como gravei isso? Lendo, ouvindo histórias infantis inocentes, coisa de caça do tesouro, etc. Pode ver que toda a história de criança é isso. O mocinho tem que superar um monte de dificuldade, barreira, enfim. É isso que grava, você vê e lê. E é isso que eu ouvia. Vendo o ambiente, aquilo que você lê, ouve, e aquilo que você vê, criança, mas você percebe o ambiente, acontecimento. Meus pais passando por dificuldade, teve um ano que a geada queimou todo o nosso cafezal. Eu via ele desesperado, porque significava que não ia ter receita nenhuma por 2 anos. Quando o cafezal vem a geada e queima, naquele ano não tem produção, nem no seguinte tem um pouquinho só no próximo ano, depois, 2 anos depois que vai ter renda. Eu via toda a dificuldade dele, minha mãe se virando para ter comida para nós. Graças a Deus nós morávamos no sítio, tinha produção de tudo. Você sentia que o mundo era cheio de dificuldades. Você vê isso, né? E você vai tirando conclusão. Depois, quando eu comecei a frequentar a escola, começa a ver, né, o ambiente, as pessoas, colegas, professores, e conversa mais. Nessa época, a criança passa por bullying. Eu não tive bullying físico, pelo menos quando era pequena. A cidade era só de japoneses. A nossa escola, 80% era de japoneses. Nós que fazíamos bullying com brasileiro, na verdade, não era ele. Mas tem aquele bullying verbal, né? Ô japa, ô não sei o quê. Não foi nada. Mas depois que cresci, quando eu vim para São Paulo, eu tive certo bullying. Já não era aquele ambiente lá da cidade de interior, todo mundo conhecendo. Tive bullying, o pessoal botava apelido. Já não era tão pequeno. Você tem o que eu chamo de bullying social, cultural. Você vê as coisas, vê que as pessoas vestem melhor que você, falam melhor, vão em locais que eu não vou, que eu não conhecia, restaurante, viagem, coisa desse tipo que eu não tinha nenhum acesso. Isso te deixa inferior. Tem os traumas, medo, vergonha. Vindo em cidade interior, era muito tímido, tinha vergonha, isso fazia passar por certa dificuldade. O maior trauma meu foi dificuldade de comunicação no início, no primário. Eu sabia o que tinha que falar ou escrever, mas sabia em japonês. Eu não tinha verbo em português, palavra, não sabia como dizer aquilo que eu queria dizer.
Sabia o que queria dizer, mas não sabia falar em português. Isso trouxe muita dificuldade nas provinhas de dissertação e aquelas provinhas de fala. Não conseguia explicar as coisas. Sabia o que tinha que explicar, mas não tinha palavra. Tudo isso você acaba tendo um certo complexo de inferioridade. Eu, graças a Deus, eu superei, usei isso lá do positivo. Se eu tinha dificuldade de português, eu era excelente em matemática, física, enfim, tudo até outra matéria eu era melhor do que qualquer um. Acho que eu usei isso. Como eu era ruim numa matéria em alguma coisa, eu tinha que ser bom nos outros. Claro, tem gente que não consegue fazer isso, e eu, graças a Deus, eu tinha esse lado, esse dom natural, né, de lógica e raciocínio lógico, sempre tive, não sei nem porquê. Tudo se resume à crença errada da dificuldade? Não, claro, mas foi que influenciou, impactou. Respondendo, tudo resume à crença errada? Não. Você pode ter tido influência, sugestões, que você vai gravando, não é uma coisa única. Mas depende basicamente do histórico da vida individual e familiar, pensamentos induzidos. Você é induzido a pensar, não é que você quer pensar, você recebe sugestão. É exatamente o que acontece quando você vê notícias alarmantes. Você é induzido a pensar que aquilo é uma coisa grave. Remédios, você lê sintomas, você é induzido a pensar que você está com aquela doença. Você pensa, estou doente. A harmonia familiar, tudo influi. O destino de cada pessoa é traçado por 3 fatores principais. O principal fator é o karma. Karma é o pensamento que está gravado. Tem o karma do pensamento e tem karma do ato praticado. E tem o livre-arbítrio. 5% é a ação da mente consciente e liberdade de pensar e agir. Você vai pensar, tomar uma decisão, fazer alguma coisa. O que você fizer pelo livre-arbítrio pode alimentar tanto karma positivo ou negativo. Tem a desintegração e a realimentação dos novos karmas, positivo e negativo, tá? Não é karma, não tem uma conta corrente karma. Tem conta corrente do karma positivo e negativo. Não é como conta bancária que desconta o negativo. Tem o acúmulo do positivo, acúmulo do negativo, mas são separados. Por isso que mesmo que você acumule karma positivo, aquele negativo está lá e vai se manifestar se você der oportunidade, né? Se der condição. Existe uma certa compensação, né? Não é que tem compensação, é que se você pensa positivamente e acumula virtudes, isso vai se manifestando e não vai dar chance, oportunidade para os karma negativos manifestar. E tem a força protetora dos antepassados, a harmonia familiar, que vai levar por uma direção. O ideal, o que é então? A direção que você der e a direção do antepassado ser igual. Mesmo que vá para frente, não vai para frente total. Se juntar, se você tiver harmonia familiar, vai deslanchar. Era o meu caso, não vivia em harmonia, mas eu cenicei um pouco complicado. Meus pais, eles se desligaram do Japão, dos meus bisavós. Eu não tive contato, né? Nem sabia quem era. Eu era uma planta em raiz. Minha raiz começava nos meus pais. Também não tinha entendimento que eu tenho hoje. Não que eu fui um filho ruim, não, nem nada, mas eu poderia ter sido filho melhor com meus pais. Eu não tinha entendimento, maturidade, estava preocupado com minha vida. Podia ter feito muito mais coisa por eles, isso é verdade. É uma coisa que arrependo, mas que eu penso que devia ter feito mais. Podia ter feito. Em virtude da prioridade à minha vida pessoal, profissional, eu não dei a atenção necessária para ele. Isso não devia ter feito, eu me arrependo. Enfim, não tinha a visão que eu tenho hoje. Isso era outro fator, além da crença errada. Isso realmente me pesava bastante, porque é 25%. Tinha o problema da crença errada aqui, tinha o livre-arbítrio, tinha a vontade, tinha capacidade para fazer, mas me unia à minha raiz, dificultava.
Karma, o que que é? Né? Karma é constituído de atos praticados e pensamentos gravados. Ato. Karma de ato principal tem o positivo e o negativo separadamente, já falamos isso. E tem o karma dos atos praticados, que você fez, a consciência do pecado que leva à autopunição. Isso pesa muito. Fundamentalmente, a ideia do pecado, do eu sou pecador, né? Que leva à autopunição e leva ao sofrimento. Sofrimento quer dizer coisas mal sucedidas na vida. Né? Karma do pensamento gravado, que era o meu caso, crença errada, no mindset da dificuldade, a minha autoimagem, né? Faltava confiança, né? Faltava atitude, certo complexo de inferioridade. Era uma composição, não era uma coisa única. Tudo isso que influi, na verdade, esse conjunto todo. Por isso que não se resume a um problema. Esse conjunto tem alguma coisa que talvez influencia mais, isso é verdade. Por que demorei tanto para dar o primeiro passo, para mudar de minha vida? Minha mudança aconteceu depois de 17 anos, depois que eu conheci a Seitonoi. Por que que eu levei tanto tempo? Eu queria usar a mente para mudar, corrigir o que acontecia ou prestes a acontecer, o que estava acontecendo. Esperava acontecer. O que aconteceu? Cada frase, cada leitura sobe. O ensinamento é uma sabedoria, uma luz. Começa a iluminar e começa a mostrar o teu caminho cada vez mais claro. É isso que acontecia, como se subir na escada você começa a enxergar um pouco além. Exatamente a mesma analogia. A frase que abriu o meu caminho foi esse: não é cérebro humano que aos poucos vai aprendendo a verdade e chega à iluminação, à compreensão da verdade. Até então eu pensava que era o aprendizado do cérebro, então procurava estudar, ler e compreender logicamente. 17 anos fiz isso, achar que a mente podia fazer isso. O dia que eu comecei a mudar foi isso. Por isso que não tem uma receita mágica para todo mundo, que serve para todo mundo. Para mim foi esse. Isso está no livro Verdade da Vida 21, no prefácio do livro. Não é cérebro humano que aos poucos vai aprendendo a verdade e chega à iluminação, despertar espiritual. Lá ele diz, né, se fosse aprendizado do cérebro não ia adiantar nada, né, porque o dia que eu morrer o cérebro ia desaparecer, ia perder o aprendizado. Aí que eu falei mesmo, se a vida se resume a acumular conhecimento no cérebro, é besteira. O dia que eu morrer isso vai embora, o que vai adiantar tanto esforçar? Melhor ser vagabundo. Aí eu entendi, não é isso. O meu primeiro passo, além dos 180 graus, foi aí. Até aí eu era reativo, porque queria usar a mente para mudar, corrigir o que acontecia, o que estava acontecendo. E pensava que eu tinha defeito, lutava para corrigir esses defeitos, esforçava para aprender a verdade, né? Enfim, era reativo. Quando eu li essa frase, eu entendi que a verdade está dentro de mim. Eu sou perfeito, sou saudável, sou capaz. Eu sou perfeito, não estou mostrando essa perfeição. Sou saudável, não tive problema de saúde. Sou capaz, né? Tinha coisa que não conseguia fazer. Graças a Deus eu conseguia fazer a maioria, né? Mas tinha alguma coisa que eu não conseguia fazer. Mas quando eu entendi que eu sou perfeito, sou saudável, sou capaz, eu deixei de tentar mudar o defeito ou esforçar. Não tenho que corrigir os meus defeitos, não tenho que corrigir. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que mostrar essa perfeição. Eu preciso mostrar que eu sou saudável com atividade física e mostrar que eu sou capaz, aprendendo, fazendo coisas novas. É isso que eu tenho que fazer, mudei de atitude. Antes de acontecer um problema igual de ontem, eu ia ficar desesperado, ficava tentando achar alguém para solucionar. Como não tinha, fui pesquisar. E que não era tão complicado, encontrei solução de tudo. Lendo aqui, lendo lá, imaginando isso e aquilo, uma configuração aqui, um device aqui, uma atualização de device, software, enfim, resetar software. Aprendi a fazer tudo isso em um dia. Por que eu não conseguia? Demorei, porque eu usava a mente para corrigir.
o erro, coisa que acontecia de errado. Eu mudei a mente, né? O pensamento deve ser usado para criar novas. Contemple todas as pessoas envolvidas. Antes só pensava em eu. Meu problema é eu que resolvo o meu problema e o resto que se dane. Eu cuido da minha vida e o vizinho cuida dele, ponto final. Claro que cada um deve cuidar da sua vida, mas também você tem que pensar em todas as pessoas envolvidas na solução harmoniosa. Quando eu mudei a minha forma de agir, da minha atitude, as pessoas à minha volta mudaram. A única forma genérica que serve para todo mundo, já falei, né? É fazer mudança de 360 graus, é nascer de novo. Né? Nascer de novo é dar uma volta completa e, né, isso algumas pessoas acontecem, né, com algumas pessoas. Escuta uma frase, alguém diz, igual o velhinho que leu a 3 páginas da revista número 10 do ano 6. Né? Tem gente que acontece isso, não é o meu caso. Bom, eu estou muito longe de atingir 360 graus. Né? A única forma genérica é que o professor Miyoshi Matsuda falava. Né? Ele contava a história da viagem, da pregação na ilha. Ele via campo seco, capim seco, pegando fogo, né, sendo pisoteado, né? E na volta o campo estava verde, capim verde, né? Por quê, né? Desse capim seco, torrado, né? Onde que o capim tem tanta força, né? Cerca de 3 meses, 5 meses, boi pisando, né? Vem, vem um sol ardente todo dia, ressecando tudo, veio o fogo, queima, cai uma chuva, tudo fica verde. Milagre? Né? Onde está? Por que algumas gotas de chuva fazem com que o capim seco, pisoteado torrado pelo fogo, fique verde? Por que nós, né, quando a gente tem um fracasso, um acontecimento negativo, a gente fica todo murcho, sem força, perde vontade, né? O capim seco, 5, 6 meses sem água, vem fogo, queima, chove, fica verde. A gente tinha que tomar chá de capim. Esse é o koan que você tem que entender. Quando você entender isso, você resolve todos os problemas. O que existe no capim seco que não existe no homem? Né? O que tem no capim seco que não existe no homem? Deus foi tão injusto de privilegiar o capim, só o capim que tem essa força? Não, né? Não pode ser.